Amém. Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus em dois textos, por favor. O primeiro deles está em Romanos, capítulo 8. Romanos 8. E depois 1 Samuel, capítulo 4. Romanos, capítulo 8, verso 37. E depois 1 Samuel 4, 10. Diz assim a palavra de Deus, um versículo bastante conhecido. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você pode repetir isso junto comigo? Diga assim, em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Eu acho que pelo conteúdo do versículo, você podia estar um pouco mais feliz falando, né? Pode repetir comigo? Diga, em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Agora, 1 Samuel, capítulo 4, o verso de número 10. Diz assim, 1 Samuel 4, 10. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Guarde essa frase. Foi grande a derrota. Porque muita gente vive dentro da igreja com uma promessa como a de Romanos 8 e anda em derrota? Por que muita gente, mesmo estando num ambiente religioso, mesmo servindo a Deus, estando dentro da casa de Deus, fazendo parte do povo de Deus, como Israel nesse texto, tem apanhado do inimigo? Você vê que esses dois textos são antagônicos. O primeiro fala sobre uma vitória plena, ser mais que vencedor. E o segundo fala sobre uma grande derrota. Israel estava saindo, aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, para mais uma de suas batalhas. E é mais uma daquelas batalhas que está na cara que Israel vai vencer. Afinal de contas, Israel é o povo de Deus. Você lê com cuidado o texto do capítulo 4, você vai descobrir que era uma vitória já anunciada. O verso de número 5 diz que estava presente naquela batalha a arca do Senhor. Diga, a arca do Senhor. A arca estava presente. A arca construída por Moisés, a arca que peregrinou durante todos os 40 anos de Israel no Egito, a arca que entrou com eles na terra prometida. O verso 5 diz, a arca estava lá. O verso de número 4 diz que o exército de Israel leva para a batalha os sacerdotes. É como se hoje você fosse fazer uma peleja, você convidar o pastor para ir lá. Pastor, vai lá para dar uma força, ora por nós. Quantos amigos, empresários, irmãos vão começar um negócio ou compram uma casa, me pedem, pô pastor, será que você pode ir lá orar, ungir, fazer uma oração, abençoar? O que eles fizeram. O verso de número 5, parte B, diz que quando a arca chega, o exército fica animadíssimo. Olha o que o versículo de número 5 diz, a segunda parte. Rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Em outra versão diz que o chão tremeu. A arca chegou, o exército, a alegria era tão grande. Poxa, os sacerdotes estão aqui.
A arca que simboliza a presença de Deus está aqui. O povo começou a gritar, o chão começou a tremer. Já viu essa música, não? O chão vai tremer, o céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. O negócio estava bom. O verso de número 6 a 8 diz que quando os inimigos descobrem, eles ouvem o barulho do arraial de Israel, gritando, chão tremendo, eles ficam em pânico. Olha que o versículo 6 em diante nos diz: ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus, e disseram: olha só o que a presença da arca causou nos adversários, nos filisteus. O exército de Israel ia guerrear com eles. O exército filisteu disse o seguinte: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Verso 8: ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de praga antes. Quando eles vêm, imagina você, tem dois exércitos, os filisteus estão ali, o exército de Israel ali. Daqui a pouco o exército filisteu ouve aquele barulho, vê o chão tremendo. Os caras falam: o que está acontecendo? Alguém disse: a arca chegou. O inimigo disse: a gente está perdido. A gente está perdido. Os caras entraram em pânico. Falaram: vocês se lembram o que os deuses deles fizeram aos egípcios? Estava se referindo às 10 pragas. A morte dos primogênitos, a água transformada em sangue, a praga das rãs. Ele fala: cara, nós vamos tomar uma surra aqui. O negócio vai ser feio para o nosso lado. Mas a Bíblia diz que mesmo a arca estando presente, mesmo os sacerdotes estando presentes, mesmo eles tendo um histórico de vitória, e mesmo os inimigos estando em pânico, a Bíblia diz que Israel levou uma surra naquela batalha. Olha para você ver, o verso 10 diz que 30.000 homens morreram. O verso de número 11 diz que a arca foi levada. Os filisteus roubaram a arca e levaram para a terra deles. Os 2 sacerdotes, Rofini e Finéias, foram mortos na batalha. Quero que você imagina como é que tudo isso estava sendo assimilado por eles. O verso de número 18 diz que quando um moço chega na cidade, vai até o templo, até a casa do sacerdote, e avisa Eli: perdemos 30.000 homens, seus 2 filhos morreram, e a arca de Deus foi tomada. A Bíblia diz que Eli já era velho, tinha 98 anos, estava extremamente obeso, sentado numa cadeira. Quando ele ouve aquelas palavras, que ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Quando sua nora, mulher de um dos sacerdotes que foram mortos, que estava grávida, ouve o que aconteceu, a Bíblia diz que ela começa a ter dores de parto e dá à luz a uma criança. O curioso é que ela não faz caso da criança e coloca o nome daquele menino de Icabô, em outras versões, Icabode, que significa: foi-se a glória de Israel. E a pergunta que fica para nós pensarmos hoje de manhã é: por que algo tão trágico assim aconteceu? De repente você está pensando: poxa, Aquiles, eu sirvo a Deus, eu tenho históricos de vitória na minha vida, eu tenho buscado andar corretamente, e porque mesmo com a promessa de que eu sou mais que vencedor, eu tenho enfrentado grandes derrotas na minha vida? Talvez
ministerialmente falando, na família, financeiramente, no trabalho, enfim. A resposta para essa pergunta está no verso de número 3 desse capítulo 4. A Bíblia diz no verso 3, na segunda parte, o seguinte: tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Preste atenção, o que era a arca da aliança? Você vai descobrir em Êxodo 25 e também em Êxodo 37, que a arca era um móvel de madeira revestido de ouro, que foi construído quando Moisés constrói o tabernáculo, que era o templo móvel. E a arca era um objeto que simbolizava o quê? A presença de Deus. Diga, a arca representa a presença de Deus. Dentro da arca, Hebreus 9:4 diz que tinham 3 coisas. Primeiro, tinha uma urna de ouro contendo maná. O segundo objeto que tinha dentro da arca era a vara de Arão, o bordão de Arão, que floresceu. E dentro da arca também tinha as tábuas da aliança, aquelas pedras onde Deus escreveu com os próprios dedos os 10 mandamentos. E essa arca era um objeto muito representativo para Israel. Era um objeto de adoração. Era um objeto que lá na frente, quando ela vai ser trazida de volta, e Salomão lá depois constrói o templo, ela é colocada no Santo dos Santos. Você se lembra que o templo tinha o átrio, o santo lugar, mas depois tinha uma cortina espessa onde ficava o Santo dos Santos. A arca estava ali. Só uma vez por ano o sacerdote podia entrar. Essa mesma cortina que se rasga de alto a baixo quando Jesus morre na cruz do Calvário, dizendo que agora o acesso a Deus não é só através de um sacerdote uma vez por ano. Agora os nossos pecados foram perdoados. Olha como a arca é representativa dentro da cultura hebraica. Um objeto de adoração, um objeto da aliança, um objeto para eles lembrarem da provisão de Deus, como Deus cuidou deles, um objeto para eles lembrarem da palavra, dos mandamentos, para lembrarem do ministério. Mas a Bíblia diz, no verso de número 4, que eles levam a arca com um objetivo, um propósito, uma intenção. Isso está demonstrado na expressão para quê? É o que o verso de número 3, parte B, diz. Eles tinham acabado de perder uma batalha. Essa é a segunda batalha contra os filisteus. Daí eles voltam e diz, agora, tragamos de Siló a arca do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre de nossos inimigos. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. Perceba que Israel está tratando a arca, presença de Deus, não como um símbolo de adoração, não como um objeto representativo, histórico, que tem até cunho profético, porque o maná representa o pão vivo que desceu do céu, Jesus. Mas eles estão tratando a arca de Deus como um amuleto. Ele diz, a gente perdeu a primeira batalha, não deu certo. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer a arca agora, para que Deus nos ajude a vencer. Para que quando a arca tiver, a gente possa ganhar essa batalha. Para Israel, Deus passou a ser um meio e não um fim. Para Israel, a arca se transformou num objeto de sorte. Como muita gente hoje, você vê, anda com um chaveiro, um pé de coelho. Já viu isso, não?
Você abre a carteira da pessoa, tem um trevo de 4 folhas. Você vai na casa da pessoa, na sala dela tem um elefante com o traseiro virado para a porta, que é para trazer prosperidade. Irmãos, eu aposto meus 2 braços que na casa do Bill Gates não tem um elefante com o traseiro virado para a porta. Como tem gente que anda com nota antiga no bolso, dizendo que é para trazer sorte, para trazer dinheiro, trazer prosperidade. Como tem gente que usa um incenso para purificar o ambiente dos maus fluidos. Como tem gente que acende uma vela para espantar coisa ruim. Em outras palavras, Israel estava usando a Deus para um fim. E preste atenção no que eu vou dizer. Todas as vezes que você quiser usar a Deus, você vai ser derrotado. Todas as vezes que Deus se tornar para você, para mim, um amuleto, nós vamos andar em derrota. Nós seremos envergonhados. Não somos nós que usamos a Deus, guarde isso, é Deus que nos usa. Diga assim, sou eu que sou usado por Deus. Eu não posso usar a Deus. Muita gente hoje, querendo usar a Deus, tem um objetivo, tem uma finalidade. Ele diz o seguinte, poxa, eu vou na igreja, poxa, eu vou fazer as coisas que me falarem, daí quem sabe eu consigo que minha família melhore. Quem sabe eu consigo uma cura para essa enfermidade. Quem sabe eu consigo que os meus negócios passem aí bem. Quem sabe eu vendo mais. Quem sabe meu irmão, enfim. Tem muita gente querendo usar a Deus. Mas Deus não se permite ser usado por ninguém. Atos 8 conta a história de um homem chamado Simão. Ele era um ilusionista, um mágico. E a Bíblia diz que a igreja está vivendo um momento extraordinário. Os apóstolos pregam, as pessoas são curadas, e a Bíblia diz que Simão começou a andar com os apóstolos e tal. Quando ele viu Pedro impondo as mãos sobre as pessoas, e as pessoas recebendo o Espírito Santo, ele chega para Pedro, oferece dinheiro, e diz o seguinte, eu quero esse poder para mim. E a Bíblia diz que Pedro vira-se para Simão e fala para ele o seguinte, o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende da sua maldade. E daí a gente se pergunta, poxa, será que Pedro não foi duro demais com Simão? Afinal, Simão estava querendo orar pelas pessoas. Afinal, Simão estava querendo que as pessoas recebessem o Espírito Santo. Não. Pedro discerniu que por trás daquela fala, por trás daquela conversa, existia uma intenção maligna. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Você vê muita pessoa querendo ser, na fala, no discurso, usada por Deus, mas na verdade, no fundo, o que a pessoa quer é um palco para se apresentar. Na verdade, o que a pessoa quer é um meio de vida. Na verdade, o que a pessoa quer é a aprovação dos outros, é a aceitação. Não tem a ver com Deus, tem a ver com ela. Não tem a ver com a obra de Deus, tem a ver com a sua vida, com seus sonhos pessoais. Você vai ver que Sansão morreu de uma maneira trágica, e você percebe que a história de Sansão, esse homem que nasceu para vencer, nasceu para ser um vitorioso, termina de uma forma triste, horrível. E você descobre com a biografia de Sansão o seguinte, você sabia que ele só orou 2 vezes na vida toda dele? 2 vezes. E as 2 vezes que a Bíblia relata a oração de Sansão,
Uma é quando ele está com sede. E a outra é quando ele está amarrado no templo do deus Dagon, perto de morrer. Em outras palavras, Sansão só buscou a Deus quando tinha uma necessidade. Sansão só foi atrás de Deus quando ele precisava de uma coisa. O período mais infrutífero do meu ministério foi o período que eu mais orei e mais jejuei. Sabia disso? E as coisas não aconteciam. Mas eu vou te contar um segredo. Eu orava e jejuava não para saber o que Deus tinha, qual era o caminho, mas para apresentar a Ele as minhas demandas. Então eu fazia um jejum e dizia para Deus o seguinte: estou fazendo a minha parte, vê se agora o Senhor faz a sua. Eu levantava de madrugada para orar e dizia para Deus o seguinte: vê se agora o Senhor enche aquela igreja, porque eu estou aqui, agarrado na oração. Eu gastava tempo me preparando, lendo a Bíblia, buscando, na verdade, sucesso ministerial, e não buscando a presença de Deus. E eu percebo hoje, olhando para trás, que Deus olhava para mim e dizia o seguinte: ô menino, eu te conheço, não é de hoje. Você que tem filho, você sabe do que eu estou falando. Quando seu filho vem e começa a lamber você, você já sabe o que é, não? Hã? Quando seus filhos começam, papai, lindo, beijo. Eu contei esses dias aqui, o meu caçula, ele sempre escreve carta para a gente. Toda semana tem uma carta. E é sempre uma carta pedindo alguma coisa. Agora, as últimas é o seguinte: eu quero ser youtuber. Tá bom para você ou não? 7 anos, ele quer ser youtuber. Eu com 7 queria ser bombeiro, salvar o mundo. Meu filho quer ser youtuber. Bom, tem problema. Mas ele escreve a carta, ele faz envelope, ele coloca o lápis dentro da carta, ele coloca a opção de sim e não, já para você fazer um X, tem todo um esquema. E daí um dia ele tinha pedido para a mãe o seguinte: me deixa dormir na sala. Ele já tinha mandado uma carta. E a Dani falou: hoje não vai dar, daqui 2 dias, 3 dias, eu não me lembro, já faz um tempo isso. Daí ele, beleza. Daí nós chegamos da escola, uma carta. Daí eu falei, Lucas, cara, você não cansa? Você só manda carta para pedir, cara. Você não, tenha dó. Daí ele falou: não, essa carta não é para pedir. Eu falei: não, essa carta é para agradecer, porque a mãe deixou eu dormir hoje. Como que eu já estou agradecendo antecipadamente por uma coisa que ainda nem aconteceu. Se eu, como um amigo seu, ligo para você um dia, imagina, e te peço dinheiro emprestado, falo: me empresta 5 mil reais, eu tô com as dívidas, umas coisas atrasadas, e você vai lá e me empresta o dinheiro, eu digo: em 2 meses eu te pago, e eu sou um cara que eu quero honrar minhas dívidas, eu vou lá, te pago e sumo. 6 meses depois eu apareço de novo, te ligo e digo: cara, me enrolei com umas coisas aqui, você sabe que eu te paguei e tal, você não consegue me arrumar 10 conto? Não, eu te paguei da primeira vez. O que é que você vai fazer? Você é meu amigo, você tem dinheiro, você vai lá e me dá mais 10 mil reais. Eu vou lá e te pago. Afinal de contas, eu tenho princípio, eu tenho caráter. Eu sumo mais 1 ano. Te peço 15 mil, ligo para você. Você me empresta. Eu sumo 2 anos. Quando toca o seu telefone e você vê lá Aquiles, o que é que você pensa? Nesse tempo todo eu não liguei para a gente bater papo e tomar um café, conversar, jantar. Na hora que você vê minha foto no seu telefone, o que é que você pensa?
Hã? Eu te pergunto, quando você ajoelha, o que é que Deus pensa? O que Deus pensa quando você aparece na igreja? Entenda uma coisa difícil, dura, que eu vou te dizer. E essa mensagem, Deus me deu na terça-feira, eu acordei cedo, vim para cá, para a igreja orar. Eu sabia que Deus tinha alguma coisa. E já na terça-feira Deus confirmou que era para eu trazer essa mensagem para você hoje. E Deus me disse algo muito duro. E eu não posso segurar para mim. Sabe por que muita gente não é atendida ainda? Porque se você for atendido, você desaparece. Sabe por que muita gente ainda não recebeu a sua vitória? Porque, na verdade, você está aqui só por causa dela. E no dia que você tiver ela, você nunca mais volta. Eu estou falando de pessoas que não estão nem aí para o abençoador. Na verdade, elas só querem uma coisa. Só querem a bênção. Como Jacó, depois que você me der a bênção, pode ir embora. Me dá minha bênção, depois você está liberado. E quantas vezes nós tratamos Deus assim? Tratamos a Deus como alguém que vai nos dar. Irmãos, nesses anos de ministério, eu estou cansado de ver pessoas serem abençoadas e desaparecerem. Eu me lembro que eu fiz o casamento de uma moça, era doida para casar. Eu fiz o casamento dela. A última vez que ela apareceu na igreja foi no dia do casamento dela. Ela esqueceu a Bíblia na igreja. A menina da secretaria ligou, ela não foi nem buscar a Bíblia. Isso tem muitos anos. Lembro como se fosse hoje. Por quê? Ela estava na igreja, para quê? Para casar. Eu quero casar, eu quero um homem para mim. Ela conseguiu. Nunca mais apareceu. Eu vejo gente que se livrou das dívidas, foi curada, foi liberta e nunca mais voltou. O relacionamento de Jesus com a igreja é o relacionamento do noivo com a noiva, com aqueles que estão estabelecendo uma aliança. Mas deixa eu dizer algo para você, tem muita gente que quer ter um caso com Jesus. E Jesus não quer ter um caso com ninguém. Tem muita gente que está disposta até pagar para ter um relacionamento promíscuo com Jesus. Está aqui meu dízimo, vê se me abençoa. Está aqui minha oferta, vê se me manda 100 vezes mais. Está aqui, sabe? E depois vira as costas e vai embora. Quando na verdade o Senhor quer ter um relacionamento de amor conosco. 10 leprosos chegam até Jesus. E Jesus diz para eles o seguinte, eles queriam ser curados, Jesus diz, vão até o sacerdote, apresentem a oferta e tal, e a Bíblia diz que no meio do caminho eles se viram curados. Dos 10, um voltou para agradecer a Jesus. Quando ele se apresenta, qual é a primeira palavra de Jesus para ele? Onde estão os outros 9? Cadê aqueles que receberam a bênção? Cadê aqueles que já receberam a sua vitória? Onde é que eles estão? Quando Jesus chama seus discípulos em Marcos capítulo 3, a Bíblia diz que ele mesmo os chamou para, em primeiro lugar, estarem com ele. E depois, pregar, libertar os opressos, curar os enfermos. Em outras coisas, o que Jesus está dizendo é o seguinte, a prioridade da nossa vida com Deus é uma só, é termos um relacionamento, é estarmos com Ele. Não é recebermos coisas dEle, nem fazermos coisas para Ele. Essa mensagem é para algumas pessoas entenderem só algo, de uma vez por todas, de uma vez por todas. Eu sei que é uma mensagem, eu já vim pronto para não ouvir, glória a Deus hoje. Deus não é uma coisa, Deus é uma pessoa.
A gente usa as coisas. A gente usa e depois joga fora. Mas as pessoas nós amamos. E eu não posso, você não pode, essa igreja não pode. Nós não podemos usar a Deus. Segundo Samuel 6 e 1 Crônicas 13, narra um momento, e eu termino agora, que Davi traz a arca de volta. Depois que ela foi roubada, ela ficou anos na mão dos filisteus. Quando Davi assume seu reinado, a primeira atitude de Davi é trazer a arca de volta. E o texto narra essa trajetória da arca, lá dos filisteus, da terra dos filisteus, até Jerusalém, até a casa de Davi, narra que 2 pessoas tiveram relação com a arca, com a presença de Deus. Uzá e Obed-edom. Uzá é aquele camarada que quando a arca vai cair, ele toca na arca, representando manipulação da arca. Quantas pessoas querem manipular a Deus, manipular a presença de Deus, usar Deus para os seus fins, usar Deus para os seus objetivos. E a Bíblia diz que Deus puniu Uzá por sua irreverência. E Uzá morreu. Mas quando Uzá morre, Davi entra em desespero e diz: como é que eu vou trazer a presença de Deus para Jerusalém? Eu não posso me relacionar com Deus de qualquer jeito. Não é de qualquer forma que a gente se relaciona com Deus. Davi entra em pânico. Eles pegam os animais, começam a parar para sacrificar. Você depois lê o texto em casa, você vai saber os detalhes. Até que a arca é deixada por 3 meses na casa de um homem chamado Obed-edom. É o mesmo capítulo. É o intervalo de alguns versículos. E a Bíblia diz que a arca que matou Uzá prosperou Obed-edom. A arca que matou um levantou o outro. Verso 14 de 1 Crônicas 13 diz o seguinte: e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Para um, a presença de Deus trouxe destruição. Mas para outro, a presença de Deus trouxe vitória, prosperidade. E eu termino hoje de manhã perguntando para você: como é que você tem se relacionado com a arca de Deus? Com a presença de Deus? Quem é Deus para você? Quem é Deus para a sua casa? Quem é Deus para a sua família? Será que Deus é um meio para você alcançar um objetivo? Será que Deus é só um amuleto? É um pé de coelho? É uma espécie de incenso, de alguma coisa de sorte para você ter uma vida melhor? Ou para você Deus é Rei dos reis e Senhor dos senhores? É o Senhor do universo, aquele a quem nós rendemos e devemos adoração, louvor, honra, glória. Sabe por quê, irmãos? Porque se Deus for para nós um amuleto, pode se preparar, nós vamos ter uma vida destruída. Por mais que tenhamos uma promessa de andarmos em vitória, como Israel, vamos tomar uma surra de Satanás. Vamos tomar uma surra do inimigo. Mas se Deus for para você, coisa mais importante da sua vida. Quando um doutor da lei perguntou para Jesus: me resume a lei e os profetas. Sabe o que Jesus disse para ele? Ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Jesus disse: seja apaixonado por Deus. Ame a Deus. Tenha Deus como prioridade na sua vida. Não tenha Deus como
não, algo secundário. Não, Deus precisa ser tudo para você. Jesus disse, quando você coloca o reino em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. É só um acréscimo. É só um acréscimo para você. E essa mensagem, mais do que nunca é necessário, irmãos, porque existem igrejas que são fundadas e existem só com um objetivo hoje: usar a Deus. Venha para cá que você vai ganhar dinheiro. Venha para cá que você vai ter uma vida melhor. Venha para cá que você vai ser abençoado. Venha para cá que os seus problemas vão acabar. Eu quero dizer para você que isso é mentira. Eu quero dizer para você que isso é enganação, é manipulação. E eu quero dizer para você que isso é nojento. Porque, pare para pensar, você gostaria de se relacionar com alguém na base do interesse? Do toma lá, da cá? Você gostaria de se relacionar? Sabe aquela turma que está com você quando você está bem? Quando você enfrenta uma situação difícil, você liga, as pessoas nem te atendem. Desaparecem. O que é isso? É um relacionamento na base do interesse. São aqueles sanguessuga. O cara te chupa até arrancar tudo. Tem gente que se casa por interesse, faz sociedade por interesse, vai na casa dos outros por interesse. E, infelizmente, tem gente hoje sentada nos bancos da igreja por interesse. Que Deus nos livre, em nome de Jesus, ser gente assim. De usar a presença de Deus, de usar a presença de Deus e dizer, não, eu vou domingo ao culto, porque, cara, se eu não for, ixi, minha semana... Uma vez, um cara me ligou no meio da semana, desesperado para entregar o dízimo. Mas tem atitude nobre como entregar o dízimo? O problema não era a atitude de entregar o dízimo. Eu disse para ele que eu não poderia receber, que a gente não recebe dízimo da mão de ninguém. Ele depositava no banco, eu esperava o próximo culto. Ele falou, pastor, pelo amor de Deus, recebe, porque mês passado eu não dei e bati o carro e meu filho ficou doente. O que ele estava querendo me dizer é o seguinte, cara, eu preciso fazer minha parte, porque senão Deus vai me ferrar. Eu preciso, deixa eu falar, a gente não pode construir um Deus conforme a nossa imagem e semelhança. Não é porque você é interesseiro que Deus também é. Não é porque o ser humano se relaciona na base da troca que Deus também é assim. Deus se relaciona conosco pela graça. É um favor que a gente não merece. Não tem a ver conosco. Não tem a ver com a gente. Eu não estou dizendo que você deve parar de vir na igreja, parar de dar o dízimo, parar de orar, parar de ler a Bíblia, parar de jejuar, parar de buscar Deus de madrugada. Eu não estou dizendo nada disso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o nosso coração precisa estar limpo diante de Deus. Sem demandas, sem troca, sem barganha. E quando a gente faz isso, a gente pode se preparar, porque como Obed-Edom, nós vamos experimentar prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Sabe por quê? Porque quem tem a Deus, quem tem o coração de Deus, tem tudo o que Ele tem. Você não pode se relacionar a Deus como um patrão e empregado. Deus é teu pai. E um herdeiro tem tudo o que é do pai. Jesus disse, quando vocês se relacionarem com Ele, quando vocês orarem, vocês devem orar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando temos o reino, o pão nosso vai vir. Quando temos o rei, as nossas dívidas são perdoadas. Quando temos o rei, temos tudo o que o rei pode nos proporcionar. Eu queria que você saísse daqui mais apaixonado por Deus ainda. Eu queria que você saísse daqui, irmãos, em nome de Jesus, pronto a se render. A dizer, Deus, eu não venho hoje com carta nenhuma mais na manga. Eu já frequentei muitos cultos, e eu cantava, e eu ministrava, e eu pregava,
e eu tocava, mas eu dizia para Deus, nós temos uma pendência, hein? Você tem um negócio para fazer na minha vida que o Senhor não fez ainda. E até então a minha vida não andava. Quando eu me entreguei sem reservas, por completo, Deus me deu tudo o que eu precisava. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que essa palavra mexa com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa vida. E que a gente saia daqui hoje mais perto de Deus, mais parecido com Ele.